CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro de 2024, uma quinta-feira com toda a repercussão de Copa Libertadores, tem Série B de Campeonato Brasileiro, tem a Macaca em campo diante do CRB lá no Rei Pelé. E claro, tudo isso com transmissão CBN a partir das 7 da noite. Então vamos começar a Liga dos Campeões. 6 jogos deram sequência à primeira rodada da New League ontem à tarde. Destaque para o empate entre Manchester City e Inter de Milão, 0-0. E a vitória do PSG sobre o Girona por 1-0. E nós estávamos vendo o vídeo neste instante. O goleirão Alex Muralha... Opa, não é o Alex Muralha, mas ele ficou com as penas na mão. No último lance da partida. É brincadeira? Antônio Lupe, bom dia! O Guarani se prepara para enfrentar o Operário que jogou ontem. Já Fábio Chab vai passar tudo sobre Série B. Mas o Bugrão ainda curte a vitória sobre o Mirassol, Lupe? Já curtiu mais, agora é foco total nesse duelo contra o Operário na terça-feira. Esse jogo é fora de casa, no Germano Krieger, lá na cidade de Ponta Grossa. Enquanto isso, o Guarani sabe o que está fazendo? O quê? Se reforçando ainda. A janela fechou, mas os atletas sem contrato durante a janela ainda podem ser contratados. E por isso, a diretoria do Guarani anunciou a chegada do atacante Marcelinho, que estava no Ferroviário do Ceará, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e informações de mais um atacante que chega para reforçar o Bugre na reta final da Série B. Grande Ferrinho! Onde jogava Marcelinho, que agora reforça o Guarani. Fórmula 1, olha só, hein, que legal para quem é saudosista lá. A McLaren virá para o GP de Singapura neste fim de semana com uma pintura especial. O design do MCL38 trocará o preto pelo branco, em homenagem aos modelos da era MP4, período entre 81 e 96, no qual os carros do time tinham um prefixo no nome. Dentre eles está o MP4/4, carro icônico, vencedor de 16 corridas em 88. Naquele ano, Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial e a equipe foi tetracampeã de construtores. Gabriel Dudziak, Corinthians volta a pensar em brasileiro. Santos tem o Botafogo hoje, Palmeiras pensa também na rodada do fim de semana e o São Paulo, copeiro, hein? Pegou um empate importante contra o Botafogo ontem pela Libertadores. Gabriel Dudziak. O São Paulo empatou com o Botafogo por 0-0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. No Rio de Janeiro, o tricolor sofreu na defesa, mas se aguentou, melhorou no segundo tempo e se deu por satisfeito por ter a possibilidade de decidir a classificação em casa na semana que vem. O Santos joga hoje às 9h30 da noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa pela Série B, enquanto o Corinthians prepara a estreia de Memphis Depay para o sábado no jogo contra o Atlético Goianiense em Itaquera pelo Brasileirão. Já o Palmeiras deve atuar sem Estevão contra o Vasco no domingo. O jogo no Mané Garrincha é um desfalque considerável, né? Estevão fazendo uma grande temporada com a camisa do Verdão. Ginástica, Jade Barbosa é mais uma medalhista olímpica que não participará do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística que acontece em João Pessoa. No entanto, de acordo com a assessoria da atleta, a presença da ginasta na capital paraibana está garantida, acompanhando a delegação do Flamengo, seu clube. A chegada de Jade é esperada para amanhã. Lupe, tem macaca hoje às 7h30 lá no Repelê. Essa macaca tá deixando o torcedor aflito, Lupe. Aflito, preocupado e, em certas ocasiões, nervoso. Porque a Ponte tem uma decisão contra o CRB. O jogo que pode ser chamado do jogo dos desesperados. De um lado, a Ponte Preta que não vence há 7 jogos. E está muito próxima do Z4. Do outro, o CRB, que não comemora uma vitória há 13 partidas. A última vitória do CRB foi em julho. Julho, quase 2 meses sem vencer um jogo. A Ponte, bem modificada,
deve entrar em campo com uma formação diferente para buscar, além de colocar fim a essa sequência negativa, a primeira vitória como visitante na competição. Rapaz do céu, o campeonato está acabando e a Ponte ainda não venceu longe de Campinas. Será que é hoje? E a FIFA divulgou a atualização do ranking. O Brasil continua em 5º lugar após o retorno das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na data FIFA de setembro, a seleção brasileira derrotou o Equador em Curitiba e perdeu para o Paraguai em Assunção. Ambos os resultados por 1-0. E aqui, direto do Complexo EPTV, está Fábio Scheibe com a chegada triunfal para falar de Série B de Campeonato Brasileiro. Fabião, bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Ontem, 5 jogos pela 27ª rodada da Série B e alguns jogos importantes aqui, principalmente para os times de Campinas. Lá em Pernambuco, o Sport empatou com o Goiás, o Sport volta ao G4 e tira o Mirassol dos 4 primeiros classificados. O Vila Nova bateu a Chapecoense por 3-2, resultado importante para os times de Campinas. Amazonas fez 2-1 no Operário, o América fez 2-0 no Paysandu, também importante, já que o Paysandu briga contra Ponte Preta e Guarani na parte de baixo da tabela. E no Couto Pereira, o Curitiba fez 3-1 no Ceará. Tá certo, Fabião, resultados importantes, né, para o futebol de Campinas aí. Ponte Preta e Guarani na luta para escapar do rebaixamento. E você pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap, o 19 991869070. 991869070. O programa capitaneado, dirigido por ele, Valmir Bortoleto, está aflito, o coração na mão. O avião sai daqui a pouco para Alagoas. Ele vai acompanhar a macaca lá no Rei Pelé. Sim. E o homem dos streamings, efeitos especiais, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12. É um bate-volta. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas 16 minutos. Thaís Azevedo, bom dia. Como é que estão as ruas, as estradas, as avenidas da nossa região? Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão sentido centro, na chegada ao Balão do Bela Vista. No sentido rodovia Dom Pedro, são boas as condições. Quem segue ali pela Avenida Doutor Heitor Penteado faz um bom caminho em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Pela Avenida Princesa do Oeste tem excesso de veículos sentido Guarani, na chegada à Rua Sampainho e mais à frente na chegada ao Viaduto Laurão. No sentido Taquaral são boas as condições, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Princesa do Oeste tem lentidão sentido Vila Lemos, na chegada à Avenida Monte Castelo. Quem segue no sentido oposto, sentido centro, reduz a velocidade somente na chegada ao Viaduto Laurão. No restante da via são boas as condições. Carlão. Obrigado, Thaís. Uma boa quinta-feira. Viajando para longe, baixando sua playlist favorita ou chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos. Vai participando aqui do nosso programa 991869070. Ponte Pretando, como é que está esse coraçãozinho aí? O Bugrino empolgado com a vitória sobre o Mirassol e os grandes clubes da capital. Antônio Lupe. O termômetro não é legal em relação à Ponte, tá? Ah, sim. O termômetro não é legal dos nossos ouvintes. Quem tá mandando mensagem pra gente é o Carlos. Fala, sou torcedor da Ponte, mas há muito tempo não vejo um time sem raça e sem alma. Acho que a Macaca volta para Campinas sem nenhum ponto no jogo contra o CRB. O nosso torcedor está desanimado, né, Luca? Estivemos no jogo contra o Ituano, né? É claro que a maneira como o jogo se desenvolveu arrebentou o torcedor, né? Mas a gente percebia, né, o Ponte Pretano ali sem força e realmente, para quem torce pra Ponte, o momento não é legal. O Luiz manda mensagem pra gente e fala o seguinte: se a Ponte Preta não contratar jogadores, a situação vai ficar muito difícil. E hoje a Ponte não ganha do CRB. Mais um, já são dois torcedores que já palpitaram em relação... Acho que... o que acontece? A janela está fechada, mas ainda é possível contratar até amanhã, dia 20. Mas os jogadores que podem acertar com as equipes, os jogadores que estão livres no mercado com o contrato encerrado na janela. Por exemplo, a gente vai falar depois do Guarani do Marcelinho, que foi anunciado. Ele já estava sem contrato no fechamento da janela no dia 2. Então ele rescindiu o contrato dentro da janela, ou seja, ele estava livre no mercado no fechamento, então ele ainda pode reforçar a equipe do Guarani, no caso, que anunciou o Marcelinho, só que isso é até amanhã. Amanhã termina o prazo de inscrição de atletas para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Quem manda mensagem pra gente também é o Sidney. Ele fala o seguinte: pode anotar, o São Paulo está classificado para a semifinal da Taça Libertadores. O Botafogo perdeu a chance de ir com uma vantagem. Aí ele coloca entre parênteses, boa vantagem para o jogo da volta. O Antônio Wilson, lá do Nova Europa. Bom dia, Carlão, macaca safada. Está confiante. Antônio Wilson, lá do Nova Europa. O nosso ouvinte aqui mandou áudio, mas áudio agora a gente está um pouquinho bem apertadinho. Mas daqui a pouco eu ouço e mando pro ar. Bom dia. Se a Ponte voltar com a vitória, teremos previsão de chuva para o final de semana. É o Alexandre, lá do Nova Europa, nosso ouvinte fiel, que todos os dias participa e, claro, sempre pegando no pé do nosso glorioso e alvissareiro Eliel Almeida. Mais 2 mensagens. Quem mandou mensagem pra gente foi o Washington. Será? Washington Barbosa. Ah, não. Não é? Coração valente. Torcedor do Peixe, diz que o Santos vence o Botafogo fácil hoje lá em Ribeirão Preto. Esse jogo é no estádio Santa Cruz, às 9h30 da noite. Você acompanha aqui, depois do jogo contra do CRB e Ponte, já vem a rede com Santos e Botafogo, no caso, Botafogo e Santos. Para fechar esse primeiro giro de participações, o Gilson manda mensagem: o Tricolor jogou bem, na medida do possível, e vai conseguir a classificação para a próxima fase da São Libertadores. Paulo contou com a sorte também, né? Bola na primeiro trave. tempo amassou, né? O Botafogo amassou o São Paulo. Bola na trave. O Igor Jesus perdeu uma finalização também ali dentro da área. O próprio Luiz Henrique. Mas soube sofrer no... Mas tirando as bolas na trave e aquelas finalizações que passam, na câmera de longe você acha que passa perto. Na câmera de perto você passou longe. A melhor chance foi do Caleri. Nossa, ali ele não pode perder o gol por cima, ele né? não perde, né? Não perde. E ele entrou livre, cortando, rasgando a defesa do Botafogo e com condições. E ele bateu chapado de frente ali pro goleiro do Botafogo, do John, e mandou por cima. Chama atenção também a atuação do garoto, William Gomes, Jogou né? bem, Jogou bem, personalidade, parece que é bom jogador mesmo, entrou sem medo ontem. Inegável que foi um bom resultado, mas eu não acho favas contadas, não. Eu acho um jogo muito aberto, muito aberto. O Botafogo tem um estilo de sair pro jogo, né? É difícil o Botafogo passar 2 jogos sem marcar gols. O Botafogo tem repertório, né? Pô, o Alex Telles, ele deu uma volúpia pro ataque do lado esquerdo muito forte, né? Não é Vitinho assim, é bom jogador. Foi... Gostei do Bustos, né? Acho bom jogador também. O Bastos. Bastos, perdão. Só que não joga, né? Deve jogar Adrielson. Não joga? Não, tomou o terceiro. Tá fora? Tá fora. Angolano. Agora o placar está em aberto. Foi importante o São Paulo trazer esse jogo vivo pro Morumbi, mas não é assim, não. Assim como tá aberto a outra decisão também entre brasileiros, né? Fluminense bateu também o Atlético Mineiro por 1-0, gol no finalzinho. E na minha opinião o Everson falhou. Você achou, né? Achei que hoje tem Malvadão, né? Que horas que é o Mengão? 7h30. 7 horas ou 7h30, né? 7 ou 7h30? Deixa eu confirmar. Confirma pra mas gente contra aí. o Penharol. Mas não vai mudar nada porque a gente vai estar trabalhando, Fábio. Não, mas eu vou informar com todos os detalhes. Pelo amor de Deus. 7 horas, começa a 11 horas e 23 minutos. Vamos com o Guarani? Vamos com o Guarani, então. O Guarani que tem novidade, tem contratação. O Bugre que se prepara para enfrentar o Operário na próxima terça-feira, fora de casa. Lupe. É o seguinte, Carlão de Freitas, semana cheia, né, pro técnico Alan Al recuperar os atletas. Sabe por quê? Depois da vitória contra o Mirassol, o Alan Al ele deu alguns números na coletiva e eu gosto muito disso, quando ele apresenta informações com base naquilo que que a equipe dele realizou, não só em termos táticos, mas também a gente precisa colocar muito na balança essa situação da logística. O Brasil, ele é um país continental, então imagina só. O Guarani saiu de Campinas, foi para Minas, enfrentou o América, voltou, teve pouquíssimo tempo, foi para Belém, enfrentou o Paysandu, foram 2 derrotas, e voltou para Campinas para pouco tempo depois enfrentar o Mirassol em casa. Então a sequência foi muito forte. E na entrevista ele falou que voltou de madrugada, chegou em São Paulo 7 da manhã, em Campinas 9h30 da manhã, os jogadores nem dormiram direito. E sabe quanto tempo ele treinou a formação que ele utilizou na partida contra o Mirassol? 12 minutos. Então, assim, por que é importante agora esse período de preparação até a próxima partida de aproximadamente uma semana de preparação? Para recuperar esses atletas. Porque, assim, não dá tempo de fazer algo muito diferente do que o Alan Al tem em mente e o que ele está colocando em prática. Então, é só uma questão de recuperação dos atletas. Tanto é que o Pegorari comemorou também na entrevista que ontem
terça-feira, o jogo foi terça, né? Quarta-feira foi folga. Os jogadores estavam liberados para descansar. Então hoje tem a reapresentação e o período aí de recuperação dos atletas. Situação do Anderson Leite é preocupante, porque depois do jogo ele saiu com a ajuda do Caio Dantas. Eu até perguntei para ele se era joelho. Ele colocou a mão aqui na parte de trás das costas. Deve ser quadril ou algo muscular. Né? Nossa, né, cara? Não, pelo amor de Deus. Não, aquelas coisas. Na cacunda. Nervo ciático, Deus me livre. Isso dói demais, velho. Pra quem já teve, é realmente louco. desesperador. Então, preocupa a situação do Anderson Leite, que foi uma novidade na escalação no lugar do Bispo. Mas o Bispo ele não foi utilizado por conta da questão física. Então, esse é um período importante pro Alan ao recuperar os atletas do Guarani. Enquanto isso, a diretoria segue no mercado e ontem anunciou a contratação do Marcelinho. Quem é Marcelinho? Marcelinho é um atacante de 28 anos que estava livre no mercado após o término do contrato com o Ferroviário do Ceará. Pelo time cearense, ele fez 25 jogos, marcou 6 gols e colaborou com 2 assistências. Ele também tem passagens pelo Londrina, onde disputou 5 edições da Série B e ainda atuou por outros clubes, como por exemplo o Marítimo de Portugal, o Vizela e também uma passagem pelo Paysandu. O Marcelinho já está com o contrato regularizado no BID e fica à disposição do Alan Al para o duelo contra o Operário. Esse jogo acontece na terça-feira, dia 24, às 7h30 da noite. Porque Ponte e Guarani jogam no mesmo horário. 7 horas. Isso, né? 7 horas, isso, perdão. 7 horas tem o duelo entre Operário e Guarani, lá no Germano Krieger. E depois, no mesmo dia, a Ponte entra em campo para enfrentar o América. Só que o assunto é Guarani. Guarani buscando aí uma vitória fora de casa para colocar também o Bugre, deixar o Bugre nessa briga para sair da zona do rebaixamento. Ontem o Operário perdeu, né, para o Amazonas. Aliás, que campanha faz o Amazonas, hein? 39 pontos, caçula na Série B. Já era. Já matou. Pode organizar o ano que vem. Vai disputar a Série B do ano que vem. À frente de Ceará, de Curitiba, de um monte de time. No começo do campeonato eu falava, esse Amazonas aí não vai dar certo não. Em virtude das viagens, veteranos, teve o problema com o Jô aqui em Campinas. Nossa, mas tomou no fim 3 aqui deu da Ponte, certo, né? tomou 3 e 39 pontos já era, mais uma vitória, 1 ou 2 vitórias aí pra consolidar. Mas esse jogo é possível o Guarani ganhar também, e essa contratação é final de janela, mais uma opção pro Alan Al. O Marcelinho eu não conheço, realmente não conheço, mas tem 5 Série Bs, como o Lupe trouxe pelo Londrina, tem experiência também, pode ajudar nessa reta final de competição. Né, vem pra ajudar, né, pra agregar, porque a maratona é intensa. O Guarani não tem ali um elenco recheado, né? E o Marcelinho vem, creio que não chega como um titular, mas pode brigar pela posição. Até porque, se pegarmos o exemplo do jogo contra o Mirassol, na ausência do Ayrton, ficou aquela dúvida. Tanto é que ele mudou o esquema, né, Lupe? Ele colocou mais um volante porque não confiava no Marlon Maranhão e o Reinaldo aquele problema com a torcida. Eu acho que o termo não confiar é muito forte, né? Eu acho que o termo não confiar é muito forte, porque o Marlon precisou entrar e foi bem. Cumpriu aquilo que foi passado. Mas pra começar jogando, acho que ele olhou mas assim, eu acho falou, que mas pesou muito também a questão do Mirassol. O Mirassol joga com 3 jogadores de meio campo levíssimos. O Fernandinho, Danielzinho, o Chicuquinho e o Neto Moura. Então ele também entendeu que se ele povoasse um pouco mais o meio-campo, ele poderia ter mais espaço. No começo não teve, tanto que o Mirassol dominou todas as ações do jogo. Quando ele faz a alteração, o Guarani melhora. Mas por exemplo, foi dominante. Mas esse exemplo do Ayrton foi muito bom, porque a gente começou a dar as opções. Reinaldo, que o torcedor do Guarani, ele não simpatizou com o Reinaldo. Não deu liga. O Marlon Maranhão, ele... Maluco, né? Ele não tem ali assim, acho que não é confiar. Pra colocar logo de início é complicado, porque você perde uma opção no banco pro ataque. Sim. E quem quer o outro que a gente fala? O Lohan, mas o Lohan não tem essa função, não é? Ele joga mais como 9. Então, agora, com a chegada do Marcelinho, é mais uma opção, ou seja, ele fica com o jogador ali, porque os beiradas, eles se machucam muito, demais. Principalmente com lesões musculares. E aí, reta final de campeonato, agora então, ter opção, todo jogo né? tem um que sofre de lesão muscular. 11 horas 29 minutos. Deixa eu só ler uma mensagem aqui do torcedor do Guarani. Boa. Bom dia, pessoal. Sou o Guarani, mas sei da enorme dificuldade que ainda há para escapar da Série C. A esperança é que o Operário é pior que os últimos 3 adversários e o Avaí
é freguês em Campinas, já tá montando ali uma sequência. Boa. O nosso amigo, o torcedor do Guarani, o João Augusto, final do telefone 6505. Valeu, João Augusto. Vai dar certo sim, vai dar certo. O Guarani tem tudo pra escapar. É com você, Valmir Bortoleto. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quinta-feira, 19 de setembro de 2024. A Agência Nacional de Telecomunicações informou ter constatado que a rede social X estava acessível a usuários nesta quarta-feira em desrespeito à decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Anatel, a atitude da plataforma demonstra intenção deliberada de descumprir a determinação do STF. A agência disse ainda que novas tentativas de desrespeitar o bloqueio vão merecer providências cabíveis.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico apresenta hoje ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os estudos sobre a volta do horário de verão. Após a análise dos dados, o chefe da pasta vai avaliar se toma uma decisão sozinho ou se leva o caso para o presidente Lula. A discussão voltou à pauta em razão da seca no país e da possibilidade de usar a estratégia para economizar energia. O governo do Haiti criou um conselho eleitoral provisório que marca o passo inicial para a realização de eleições até 2026. A informação é da agência de notícias Reuters. As últimas eleições gerais no país caribenho foram realizadas em 2016. O pleito deveria ocorrer a cada 5 anos, mas a instabilidade política se intensificou no Haiti após o vácuo de poder causado pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. A nação ficou sem um mandatário desde então. Gangues armadas expandiram o controle sobre cerca de 80% da capital Porto Príncipe e a maioria das outras partes do território haitiano. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36, Antônio Lupe. Dá uma moral pra rapaziada no 991869070 e aí já emenda essa macaca aí que hoje tem duelo contra o CRB lá no Rei Pelé. É o duelo dos desesperados, mas antes do noticiário da Ponte e também do CRB, vamos passar aqui no WhatsApp, que é o 991869070, para saber o que a rapaziada está pensando quando o assunto é esporte. Bom dia, meus amigos apresentadores. O Bugrão vai jogar fora contra o Operário, não pode falhar na marcação e muito menos errar passes. Vamos lá trazer mais uma vitória, meu nome é Antônio, final do telefone 3129, grande Antônio, meu xará. Obrigado pela participação e também pela mensagem. Estamos na firma na hora do almoço ouvindo vocês. Todos os dias é assim, é o Rogério Pauletti, lá de Sorocaba. Rogerião. Grande Rogerião, também tem cadeira cativa aqui no CBN Esportes. E grande abraço pra rapaziada que tá aí no descanso merecido do almoço pro segundo tempo. Em Sorocaba pode ter uma notícia boa, né? Ontem Zé Roberto pode comprar o São Bento, não sei como terminou a reunião, mas ontem teve uma reunião decisiva para adquirir 90% da SAF do São Bento. Possivelmente o São Bento virando SAF também, com o Zé Roberto, o ex-jogador Palmeiras, Bayern de Munique, Flamengo, sendo o dono do São Bento agora. E se precisar ele joga, porque tá bem ainda, Nossa Tá senhora. muito bem o Zé Roberto. Fininho. O Zé Roberto, ele representa, né? É um dos representantes do grupo de empresários, né, Charles? Ele, mais um outro, Fran Sérgio também, outro jogador, também não lembro dele, e mais um agente de futebol também. Eu preciso ver como terminou a reunião. São aqui, Bento precisa voltar, né? São Bento tradicional, Tradicionalíssimo São Bento de Sorocaba. Bom dia, amigos! O Botafogo botafogou ontem. É o Cleiton que mandou mensagem. Cleiton, calma, Cleiton. Tem mais 90 minutos, calma. Aí o nosso amigo mandou mensagem aqui, o Almeida. Ele falou assim, a Ponte não cai, o Guarani cai. Calma. Tem muita coisa pra acontecer ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem mais uma mensagem aqui que eu perdi. Carlão de Freitas, deixa eu ver. Ah, achei. Quem mandou mensagem pra gente foi o Roberto. Ele fala o seguinte: hoje a Ponte coloca fim a essa sequência negativa. Podem anotar. O gol, Elvis. Elvis, lembrando em Tombos, né? Que Elvis fez o gol fora de casa. Mas ali o laço já tava mais apertado, Nossa, mãe, ali se não ganha... Se não ganha, dá B.O. É verdade. Vamos falar... Ah, pois não, Chay. Só para orientar aqui os ouvintes também, deixar todo mundo antenado, ontem a proposta foi muito bem aceita pelo Conselho Deliberativo do São Bento, que havia solicitado diversos procedimentos nos últimos meses para garantia sobre investimento. Então está muito bem encaminhada essa aquisição da SAF pela empresa do Zé Roberto também, jogador tão renomado, né? Bora de... Ponte Preta, vamos falar da macaca então? Gostei, Valmir. Vamos do que o Valmir fez? Faixa. Grande Valmirzinho. Ele sabe, né? Comunicação é bem intensa entre você e ele. Vamos lá então falar da Ponte Preta, que hoje tem o CRB. Jogo acontece às 7h30 da noite com transmissão aqui do Futebol Globo CBN.
O técnico Nelsinho Batista falou da importância de conquistar essa vitória e projetou o que a Ponte vai enfrentar lá no Trapichão, em Maceió. Bom, é sempre difícil, né? Nos últimos dias aí eu assisti uma partida contra o Sport. É um time dentro de casa bastante guerreiro, né? Mas não existe possibilidade também da gente buscar o resultado. Nós vamos se preparar para isso, né? Eu acho que nós estamos trabalhando, nós estamos insistindo no padrão da equipe, né? E logicamente a gente vai procurar buscar esse resultado em Maceió. E para o jogo contra o CRB, o Nelsinho Batista deve fazer muitas mudanças na escalação da Ponte. Por exemplo, o Inocêncio, tudo indica que deve jogar do lado esquerdo, improvisado, mas quando ele foi improvisado, ele foi muito bem. E na direita, existe a dúvida entre o jovem João Gabriel, que quando entrou em campo já mostrou potencial, mesmo sendo ainda muito garoto, ou o Luiz Felipe. Na zaga, Sérgio Rafael volta à equipe depois daquela expulsão infantil contra a Chapecoense, e o companheiro de zaga pode ser o Matheus Silva ou até mesmo o Nilson Júnior. Na esquerda, o Risso deve perder o lugar por Inocêncio. No meio-campo, o Emerson Santos volta ao time na vaga do Hudson, pelo menos é isso que se desenha, além do Ramon Carvalho, que depois de cumprir o período de protocolo por conta do choque de cabeça, também deve ganhar uma oportunidade. Elvis, esse deve ser confirmado. No ataque, Novaes, Iago Dias, e o Dodô deve perder a vaga para o Renato. Esse RB, quem sabe, aquela lei que o Carlão de Freitas adora, a chamada lei do ex, entra em ação no duelo lá no Rei Pelé, conhecido como Trapichão. Esse é o time da Ponte. Provável: Pedro Rocha, João Gabriel, Sérgio Rafael, Matheus Silva, Nilson Júnior, Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon e Elvis, Iago Dias, Gabriel, Novaes e Renato. Lembrando, a Ponte não vence há 7 jogos e está apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Só que a situação do CRB, por incrível que pareça, ela é pior do que a da Macaca. O time alagoano está na zona do rebaixamento e não vence há 13 partidas. Nossa. O Léo Pereira, atacante, passou pelo Atlético Goianiense, atacante de lado, velocista. Ele falou sobre esse momento que a equipe do CRB atravessa na temporada. Pô, a gente tá chateado, abalado, né, pelo fato de vir 13 jogos sem uma vitória aí. Então é um momento que a gente sabe que é delicado, a gente vem sabendo disso, mas a gente também sabe que a gente vem de 2 jogos que a gente mostrou está diferente contra uma equipe muito forte, como o Sport. Então a gente sabe que a gente já viu uma diferença aí. Agora provar amanhã na quinta-feira, Trapichão, para que a gente possa mostrar resultado e conseguir sair feliz e voltar aquela alegria, aquela energia positiva que a gente sempre teve e tem ainda, que a gente não perdeu, e ganhar o jogo. A última vitória do CRB foi no dia 20 de julho de 2024 em cima do Ituano de Fábio Scheibe. Esse jogo foi lá no Trapichão. 2 meses que a equipe do CRB não conquista um resultado. De lá pra cá, 13 jogos sem saber o que é vitória. Provável CRB: Matheus Albino, Hereda, Simon, o Segovia, né, que era do Botafogo, e William Formiga. Falcão, Marco Antônio e GG, Léo Pereira, Anselmo Ramon e Cleiton. É um time que no papel não era para estar na posição que tá, né? Até pelo retrospecto do CRB nas últimas edições da Série B, o CRB ficou ali, né, meio de tabela, a hora brigava para subir, em alguns momentos também flertou com a parte de baixo, mas não passou tanto sufoco como está passando nesta temporada. Olha, Lupe, se o Nelsinho tem tantas dúvidas, né, mostra, claro, que a situação não é das melhores, né? Mas ele sabe que ele precisa mexer, porque da maneira que estava, não estava legal. Agora, ele coloca o Nilson Júnior aí como dúvida, ou podendo entrar.
cara, sinceramente, a Ponte, infelizmente, ela não conseguiu ter um sistema defensivo confiável, né? Então, com o Nilson Júnior, acho que fica Matheus Silva e Sérgio Rafael, mesmo os dois... Mesmo nível. Mesmo nível, o mesmo nível. Então, pra mim, não tem tanta diferença. Eu acho que o erro foi na hora da avaliação, de contratar, porque, infelizmente, os zagueiros não deram certo, não deu liga, não deu casamento o miolo de zaga. Mas o menos pior, talvez, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Interessante, eu colocaria o João Gabriel ao invés do Luiz Felipe. Tudo bem que o Luiz Felipe tem altura, né, tal. O CRB gosta dessa bola aérea, marca principalmente melhor, com o Anselmo né? Ramon, marca melhor. Né, talvez ele possa até optar pelo Luiz Felipe. Na bola, o João Gabriel é mais jogador, né, apesar da idade. Agora, o meio-campo, as mudanças mais significativas, né? O Ramon já era para ser titular desse time. Eu não sei como é que é o dia a dia do Ramon, a intensidade do Ramon nos treinamentos, mas o Ramon já era para ser titular. Vai junto com o Emerson Santos e o Elvis. Na frente, Renato, Gabriel Novaes e Iago Dias. O Dodô talvez fique como opção. Jogo difícil, um jogo complicado. A Ponte até agora ela não deu uma resposta, né, longe de Campinas. Por isso não dá para colocar a Ponte, mesmo numa situação melhor dentro da classificação, como favorita, né? Apesar também do CRB viver um momento terrível dentro da competição. É um jogo em igualdade, nivelado por baixo, né? Porque a campanha dos dois realmente é muito ruim. Mas vai a Ponte tentando aí, enfim, vencer uma fora de casa, apesar de um adversário forte que é o CRB, mesmo cumprindo um papel negativo dentro da competição. E é hora certa de mudanças, né? Porque a Ponte Preta agora tá nessa situação e contra um time também que o Lupe trouxe os números aí também. Não é à toa que é Ponte Preta e CRB, Ponte Preta que não venceu ainda no retorno. E o CRB que não vence há 13 jogos ocupam a lanterna e a vice-lanterna do segundo turno, né? Do retorno. Os dois times aí muito mal. E caso o CRB consiga uma vitória sobre a Ponte Preta, ultrapassa a Ponte também. Então é um jogo importantíssimo. E essa entrada do Renato é uma forma também da Ponte Preta ter mais um jogador que marca gols na frente ali, um jogador conhecedor, mas com características do Gé. E o Renato conhece muito bem o CRB, né? Então, uma situação que pode dar liga nesta noite. Talvez, eu acho que até por isso, né, Fábio? É. Ele... Conhece também o Rei Pelé, o próprio time Fora também. de casa, isso né, no futebol conta bastante, E né? se você pegar o time do CRB, ele tem a base praticamente do ano passado, que tinha o Renato, que foi inclusive um dos artilheiros do CRB. Se você pegar Hereda, Simon, muito bom jogador, né? o Falcão, o próprio GG, o Léo Pereira, o Anselmo Ramon, são jogadores que estavam no CRB no ano passado. E o Renato conhece o perfil de cada um, pode ajudar, não sei se dentro ou fora de campo, aí a gente vai ter que aguardar a escalação. Eu acho que pesa, no momento de decisão, acho que pesa também. Lembrando que o CRB chegou à final da Copa do Nordeste esse ano, perdeu Fortaleza nos pênaltis ainda, mas estava fazendo será boa que isso campanha. foi bom? Porque ele perdeu ali o começo de Série B. Quando ele joga com a Ponte aqui, ele veio meio que largado. Né? Veio. Foi a estreia do Nelsinho. Exatamente. Agora, o Eberlin fez reunião, né? O presidente Marco Antônio Eberlin se reuniu com a galera, fez cobranças e disse até à imprensa que a Ponte vai ter uma outra postura. E é uma mudança necessária, porque a água já está batendo no bumbum e a Ponte precisa dar uma resposta. Caso contrário, ela pode integrar a zona de rebaixamento daqui a pouquinho. Exatamente. Para fechar bem a semana daqui de Campinas, na terça o Guarani venceu, ontem o Vôlei Renato, daqui a pouco o Lupe vai trazer mais detalhes já. também. Mas o Vôlei Renato venceu também. Hoje seria importante uma vitória da Ponte Preta para fechar bem a semana, né, Carlão? Mas aí a gente tem que aguardar o basquete, que joga na tem o basquete. sexta-feira. Mas olha, contra o São terça, José. quarta, quinta e sexta. Boa, Chay. Hoje a gente trata de 4 filhos aqui em Campinas. Ponte, Guarani, Campinas Basquete e o Vôlei Renata. Terça foi Bugrão. O Guarani deu uma resposta legal e esse filho chamado Ponte Preta tá dando um certo trabalho. A diretora chamou pra conversar. Chamou pra conversar. 11h48, um rápido intervalo. Daqui a pouco Antônio Lupe confirma esta notícia maravilhosa da vitória do Vôlei Renata. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E o Vôlei Renata engatou a 4ª vitória seguida no Campeonato Paulista. Ontem venceu o São José por 3-1. O Vôlei Renata venceu os 2 primeiros sets, o time do Vale do Paraíba venceu o 3º set e no 4º set deu Campinas 25-21. Esse jogo aconteceu lá em São José dos Campos. Com a vitória, o Vôlei Renata está com 13 pontos e na liderança do Paulista, um à frente do Suzano e do SESI, que dividem o 2º lugar. Agora todos os times têm o mesmo número de jogos e o Vôlei Renata volta a jogar no sábado, às 6 horas da noite, contra o Atibaia. Esse jogo acontece no ginásio do Taquaral. 6 da noite, Vôlei Renata e Atibaia. A gente passa mais informações aqui desse duelo na programação da CBN, aqui na Hora do Vôlei. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
11 horas e 54 minutos, demos uma pincelada, falamos um pouquinho sobre o empate, né, com sabor gostoso para o São Paulino, né, um resultado importante que deixa o jogo vivo aqui para o Morumbi. Repetir como é que foi o empate? Foi um empate com sabor gostoso para o São Paulino, gostoso, porque o jogo está em aberto, mas o São Paulo no Morumbi é muito forte. É o chamado jogo de 180 minutos, Lupinho. Sim. 90 primeiro Já jogo. não são mais 180, que agora tem acréscimo. 355. Mas hoje tem o Santos, lá em Ribeirão Preto. O Santos é o vice-líder da Série B com 46 Não pontos. chega na liderança, né? Porque Não o Novo Horizontino chega. venceu, tem 50, é isso? E na próxima rodada tem Santos e Novo Horizontino. Então, Sem ser essa próxima. E o Botafogo, olha que jogão, hein? E o Botafogo tem 30 pontos, precisa somar, né, ali pra sair desta zona. Jogo da importante pra confusão. Bugrinos e Ponte Pretanos. Agora O melhor importante, né? dos mundos é a vitória do Peixe, né? Claro. Pra nós, né, pros nossos filhos. Pros nossos meninos. É, pros nossos E meninos. pensando no futuro, Carlão, notícia que vem lá da Baixada Santista, o Santos anunciou acordo com resolvendo as pendências jurídicas com o Sampaoli e planeja ter o técnico argentino para o ano que vem. O Fábio Carille não deve continuar. Marcelo Teixeira gosta muito do argentino e pode ser o técnico para voltar à Vila Belmiro. Né? Eu não gosto desse tipo. O cara tá trabalhando, tem um cara trabalhando, os caras estão pensando no outro. É. Nem sabe se vai mas subir. planejamento, né? Mas Notícia- assim, isso aí não é um negócio que Arrebenta, não pode vazar. né? Isso aí derruba vestiário. É que o Santos tinha pendências com ele, devia uma grana, acabou sim. acertando e ele gosta muito da praia, se identificou bastante com o Santos também, andava de bicicletinha lá, lembra? Sim. É E uma figura, né? Mas meio... Você sabe que eu fiquei meio assim com o Sampaoli. Eu acompanho Flamengo, né? alguns podcasts. O Fábio Santos, que eu acho uma figura sensacional, ele falou algumas coisas do... Sampaoli não te cumprimenta, outro dia cumprimenta. É um cara meio, ele é meio estranho maluco, muito estranho. Agora, uma coisa é certa, o Santos para ano que vem, eu acredito que deva subir, mas, nossa, um banho de loja urgente, uma reorganização, um time mais qualificado. O Santos precisa voltar a protagonizar. Nem na Série B tá protagonizando. Sim. Que horror. E tem outra especulação que ontem, depois do jogo do Fluminense, eu acabei ouvindo também, tava ouvindo nas rádios do Rio de Janeiro, a Rádio CBN do Rio de Janeiro, a Rádio Globo também, que tá uma negociação também entre Palmeiras e Flamengo, uma possível troca para o ano que vem. O Dudu indo pro Fluminense e o Martinelli indo pro Palmeiras. Não sei até que ponto isso pode ser real, o Dudu tá mas com um cara ruim, né? falaram bastante. O Dudu ontem tá na CBN. terminando bem baixa a temporada, né? Ficou, acho que marcado aquele A volta da episódio. lesão O Martinelli do Fluminense. Meio campista, garoto. Bom jogador, hein? Mas será que eles vão aceitar? Apesar de que o Fluminense ele tem um Ele histórico gosta, de jogadores veteranos, né? Pode ser que demete. E o Dudu, apesar que ele teve a lesão no joelho, ele não costuma, né, ter lesões frequentes. Galera, 11 horas e 57 minutos. A gente volta às 4 no Arena para repercutir tudo sobre Série B e também Copa Libertadores. Até lá. Repórter CBN.